Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do terceiro episódio da terceira temporada de Minhas Aventuras com o Superman. Esse episódio que pra mim até agora foi o mais fraco da temporada, tá? Principalmente por ser o episódio de um assunto que eu já tinha falado no segundo episódio, que poderia já ter se resolvido no segundo episódio, né? Sobre essa competição entre o relacionamento da Kara com o Jimmy Olsen. Mas beleza, vamos fazer uma análise, vamos pegar os detalhes que a gente teve, principalmente em relação ao futuro. Não só do Clark com a Lois, mas também do Superboy que tá chegando, galera. Então, vamos pro vídeo. Vamos começar falando já sobre essa questão de Jimmy Olsen e a larva. Jimmy entra nesse tipo de aplicativo de relacionamento da larva por uma competição com a Kara. Um negócio que, como eu falei, na minha opinião, já poderia ter se resolvido. Jimmy Olsen e a Kara já estão desde a segunda temporada tendo, né, mostrando afeto um pelo outro, e aí chega nessa terceira temporada e os caras começam a fazer uma competição entre os dois, só porque os dois estão querendo fazer ciúme um no outro, um negócio que não faz sentido e que já poderia ter se resolvido há muito tempo. Mas o Jimmy entra nesse aplicativo da larva pra tentar encontrar alguém ali, pra botar ciúme na Kara. A Kara também vai ficar nessa competição, indo atrás dele de um monte de gente. Competição essa que ela faz até junto com a própria Lois, né? A Lois ajuda ela a ir no shopping, buscar cultura pelo mundo, né, terráqueo, e os dois vão ficar nessa competição o episódio inteiro, e que não deu em literalmente nada. Eles até apresentam, né, a Giganta, que eu vou falar daqui a pouco, mas que também não dá em nada. Provavelmente Giganta nem vai mais aparecer nessa temporada, né? Já que as únicas cenas que a gente viu dela no trailer estavam nesse episódio aqui. Porém, o Clark, ele ainda está nessa ideia de criar a sua família com a Lois. Tanto que ele pensa no futuro, ele comprou, né, aquela maquetezinha da fazenda e tal. A Lois está com isso na cabeça e realmente não é o momento certo para ela. Tanto que no final do episódio ela fala com o Clark que ela não está pronta para isso, para ir morar com ele sozinha, para ter uma família, né? Ela ainda não quer um negócio desse, não quer partir para uma coisa mais séria desse nível e quer continuar vivendo as aventuras com o Superman. Então o Clark entende numa boa, né? Até porque realmente os dois ainda são muito jovens e tudo mais, porém o Clark já deve começar a montar um pouco essa questão de futuro, até porque ele ficou fissurado em cachorrinhos nesse episódio, já até colocou um cachorrinho naquela maquete da fazenda e deu o nome de Krypto. É, isso mesmo, a gente vai ter adaptado, né? O Krypto não vai vir de Krypton. É estranho isso, né? A gente nunca viu o Krypto ainda nessa série de Minhas Aventuras com o Superman, porém, a gente sabe que o Krypto deve aparecer em algum momento, não como o Supercão. Talvez ele pode se transformar no Supercão. A gente sabe que essa série tem muitas adaptações em relação aos quadrinhos e o Krypto é mais uma dessas, né? Naquela cena que o Superman vai salvar, né, aquelas pessoas que estão naquele navio, naquele cruzeiro ali, ele acaba querendo adotar um cachorrinho idêntico ao Krypto. E ele mesmo, quando bota na maquete, chama o cachorro de Krypto. Então, a gente deve ter o Krypto chegando aí na série daqui a pouco, só que não deve ser como um supercão. Deve ser apenas como um cachorrinho de estimação do Superman. Mas tá ótimo. Pelo menos a gente vai ter o Krypto e vai ter alguém pro Lex Luthor odiar. Já que, quando o Hank Henshaw, né, vai atacar aqueles bandidos que estão assaltando a LexCorp, no noticiário fala que não tem nenhum cachorrinho na LexCorp. É uma referência ao próprio filme do Superman do ano passado, né? Até porque o Lex Luthor prende o Krypto no filme do ano passado, faz toda aquela chantagem emocional com o Superman, e é uma referência pelo Lex Luthor odiar o Krypto com todas as forças, independente do universo. Seja no universo principal da DC, seja nesse universo de Minhas Aventuras com o Superman, o cara odeia cachorrinho, diferente do Clark que quer o Krypto agora, né? Hank Henshaw então vai tentar ser um herói, mas ele não é um herói. Ele se descontrola, até porque ele nem é uma pessoa viva, ele é um robô, ele é um ciborgue, né? E ele vai, ataca aquele bandido e ele acaba morrendo. As pessoas em volta já ficam preocupadas e perguntam por que ele fez aquilo ali. O Superman não faria aquilo ali. E ele responde mesmo que o Superman não é um herói e que ele deveria fazer a coisa certa. Porém, esse descontrole do Hank pode custar muito caro não só para ele, mas também pro Lex Luthor, que durante o episódio pega o Hank Henshaw e fala para ele se controlar, porque o Superman, ele se controla. Um herói, ele tem que se controlar. E se eles quiserem substituir o Superman pelo Super Cyborg, Hank Henshaw tem que se controlar, mas ele não vai. Ele tem que ser controlado. Ele é um ciborgue. Ele é controlado por alguma coisa. No caso, Lex Luthor, que controla ele quando ele ataca o Exterminador e acaba com o Exterminador. O Exterminador vai tentar ir pra cima do Henshaw e não dá nem um cheiro, sabe? O maluco fica ferrado ali.
Diferente, né, do Super Ciborgue, do Hancock, que é preso, né, não preso, mas ele é desligado, ele toma um choque pelo Lex Luthor, que controla ele, e é assim que deve ser. Porém, Hank Henshaw, ele é muito descontrolado, num nível muito grande, e é por isso que ele é um vilão, entende? Porque ele é muito descontrolado. Ou seja, esse controle que o Lex Luthor está colocando sobre ele não vai durar também muito tempo, porque ele se autocontrola, sabe? Ele vai começar a se autocontrolar no sentido do descontrole, entende? Então ele vai deixar com o tempo de ser um servo do Lex Luthor. E talvez isso tenha ligação até com aquele futuro que a gente viu no final do episódio, aonde Metrópolis está toda destruída, cheio de robôs ali liderando e mandando em Metrópolis. Então isso pode ser um futuro ligado ao próprio Hank Henshaw, e esse futuro deve ser mudado pelo Superboy no final do episódio, que a gente vai comentar já já. Porém, a luta entre Superman e Super Ciborgue é muito maneira, cara, é muito legal. A gente vê os dois lutando, a gente vê os dois caindo da porrada, pô, foi muito maneiro mesmo, sabe, a porrada entre os dois, e ver que o Superman, ele é um herói e a diferença entre eles, né, porque o Superman salva até aquela bandida que tava roubando lá na LexCorp, enquanto o Super Ciborgue quer matar ela, porque quer matar, entende? Ele não quer só pegar as coisas que ela roubou, ele quer matar. Isso, né, mostra muito também do seu descontrole que eu falei, mas também como ele é totalmente diferente do Superman, sabe? Ele nunca vai substituir o Superman, e é por isso que Lex Luthor vai tentar criar alguém pra substituir o Superman, que no caso é o Superboy, que a gente já sabe dessa história nos quadrinhos. Então é isso que deve realmente acontecer, mas a luta entre os dois é muito legal. Tudo bem que o Jimmy ficou enchendo o saco do Superman a luta inteira e não deu nem pra gente sentir um gostinho dessa luta, mas óbvio, a gente vai ter uma luta melhor de Superman e Super Ciborgue com certeza daqui pra frente. A luta também que tava dura lá no Larva era do Jimmy Olsen com a Giganta que se mostrou ali ser primeiro ali, ser só uma pessoa que tava interessada no Jimmy Olsen e tudo mais, porém, ela estava usando ele para fazer algum tipo de experimento. E por quê? Mais uma vez relacionado a só uma questão de amor e relacionamento. O que essa série tá se tornando, brincadeira, né? Mas esse episódio não me agradou muito, tá? Principalmente por essas questões. A Giganta, que é uma vilã da Mulher Maravilha nos quadrinhos e não é só focada nessa questão de amor e relacionamento. Giganta tem ligações com a natureza e tudo mais, e por isso que ela transforma o Jimmy Olsen em um lobisomem. É literalmente por isso, porque ela tem essa paixão pela natureza. Então, ela fica apaixonada pelo Jimmy Olsen o episódio inteiro e tenta, né, fazer com que ele tenha alguma ligação também com a natureza e transforma ele num tipo de lobisomem ali. É apenas por isso. É literalmente apenas por isso. A gente não tem muito mais da Giganta no episódio, a não ser ela ficando gigante, roubando o Jimmy Olsen porque ela está fissurada nele, e aí aquelas fadinhas, junto com o Superman, derrotarem ela e botar ela no tamanho normal, e é isso. Eu acredito que a Giganta nem deve mais aparecer nessa série, e isso pra mim é ruim, cara. É ruim, de verdade. Porque é uma vilã legal, é uma vilã interessante, uma vilã da Mulher Maravilha muito boa, e que poderia ter sido muito bem trazida nesse episódio, além só dessa questão de paixão platônica pelo Jimmy Olsen, que não deu em nada, até porque Jimmy e a Kara com certeza vão ficar juntos no final da série, então não deu também em nada, sabe? Essa paixão platônica dela o episódio inteiro foi sem sentido, e só foi pra tentar dar uma ligação pra Larva ali e pra tentar dar uma aventura a mais pro episódio, o que também não fez sentido nenhum. Enquanto isso, a Kara e a Lois estavam vendo as próprias aventuras dela ali pelos shoppings, passeando, a noite das meninas lá, o dia das meninas, e a Lois foi importante, né, aquela saída, tanto pra Kara entender que tem muitas coisas pra ela ver em volta da Terra, sabe, pra ela procurar, além do Jimmy Olsen só tá se autocomplicando de uma forma desnecessária, enquanto a Lois também serviu pra ver que o seu futuro está perto. Aquele futuro que o Clark tá planejando com uma casa na fazenda, com filhos, com o cripto, tá chegando, sabe? Aquele futuro tá chegando perto. Os dois já estão, né, há muito tempo juntos, entende? Então, por mais que a Lois não queira que esse futuro chegue, ele está perto. E foi importante pra ela entender também isso aqui. Um detalhe interessante de uma referência foi que a banda favorita da Lois Lane é Canário Negro, que é uma referência óbvia à vilã Canário Negro, a vilã do Arqueiro Verde, do Batman, né, que não é uma vilã, é quase uma anti-heroína, a Canário Negro, referenciada aqui, óbvio, foi só uma banda, mas é uma referência à própria personagem. Outra referência também naquela saída da Kara com a Lois foi do anel do Lanterna Verde, mais uma referência à Lanterna Verde. No último episódio a gente teve a apresentação da Jessica Cruz, que é, né, a Lanterna Verde principal desse universo aqui,
pelo menos futuramente, até porque a gente vai ter Minhas Aventuras com o Lanterna Verde sendo lançado na HBO Max, provavelmente para 2027 ou 2028, com a Jéssica Cruz sendo a personagem principal. E nessa saída da cara com a Lois, nós vemos um anel de Lanterna Verde na joalheria, então é uma referência ao Lanterna Verde, óbvio, que já está sendo bem introduzida nesse universo aqui por essa série aqui, cara. Mas o que mais chama atenção, obviamente, é o final do episódio com o Superboy. Quando Clark e a Lois falam sobre o futuro, o episódio passa para um futuro lá em Metrópolis, toda destruída, com vários ciborgues, vários robôs ali dominando Metrópolis, Lex Luthor careca, né? A gente vai ter Lex Luthor careca chegando, tá? Isso aqui é fato, a gente viu já ele careca aqui. Porém, a gente vê um tipo de Superman jovem ali. E quem é aquele moleque ali? É nada mais, nada menos do que o Superboy, galera. Nos quadrinhos, Superboy, ele é um tipo de criação do Lex Luthor com o DNA do Superman. Lex Luthor tenta substituir o Superman, criando uma nova pessoa, colocando o seu DNA com o DNA do Superman. E aí cria o Superboy que a gente conhece, né? E que apareceu aqui de fato pra gente nessa série aqui, já apareceu nesse futuro. A série também está adaptando, até porque o Superboy é feito no presente mesmo nos quadrinhos, né? Mas aqui a gente tá tendo essa adaptação pro futuro. E por que que o Superboy tá lá no futuro e agora vai vir pro presente? Obviamente para mudar a rota do presente. Até porque provavelmente naquele futuro do Superboy, Lex Luthor deixa o Super Ciborgue dominar o mundo e é por isso que as máquinas vencem ali no futuro e tá tudo destruído, porque ele não consegue controlar Hank Henshaw, coisa que ele já não tá conseguindo mais fazer nesse episódio aqui, já que Hank está descontrolado. Então, lá no futuro, Lex Luthor vai entender que ele precisa mandar o Superboy pro passado para tentar parar o Super Ciborgue no presente. Até porque o Lex Luthor do presente acha que a maior febre do futuro vai ser o Super Ciborgue, o que obviamente não vai acontecer. Por isso, o Superboy vem pro presente nesse episódio agora, e no próximo episódio a gente deve ver o Superboy tendo essa relação melhor com o Superman, os dois se unindo para lutar contra o Super Ciborgue e não deixar ele criar aquele futuro que a gente viu no final do episódio. Aquele futuro destruidor, destruiu Metrópolis, destruiu tudo, entende? Então, por isso o Superboy está voltando para o passado, e né, ele lá do futuro voltando para o passado para se unir ao Superman e vencer o Super Ciborgue. Foi uma boa introdução, na minha opinião, para o Superboy, até porque mais uma substituição do Superman eu acho que ficaria também muito forçado. Ele já tentou criar aquele bizarro, né? O Lex Luthor já tentou criar o bizarro e não deu certo, tentou criar o Super Ciborgue e não deu certo, então ele criar mais um seria muita forçação também. Então fez sentido, o Superboy vir do futuro e não do presente. Foi legal, cara. Porém, próximo episódio a gente deve ver o Superboy agora chegando de vez para lutar contra o Super Ciborgue e vai ficar muito maneiro, galera. Comenta o que vocês acharam desse terceiro episódio, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.